Hoje a gente vai falar sobre hemorragia subaracnoide por ruptura de aneurisma cerebral, o diagnóstico, o tratamento e todos os aspectos. A HSA é quando a gente tem sangue no espaço subaracnoide, que pode ser traumática, que é a causa mais comum, pode ser espontânea, e as causas espontâneas, a causa mais frequente é a ruptura de aneurisma intracraniano, que é 75 a 80% dos casos de HSA espontânea. A HSA espontânea representa 5% dos acidentes vasculares encefálicos. Tem uma mortalidade muito elevada, 10 a 15% dos pacientes morrem antes de qualquer atendimento médico. A mortalidade na fase aguda também é alta, chegando a 50%, e atinge uma população mais jovem. Metade dos indivíduos vão possuir aí menos de 55 anos. E nas últimas 3 décadas essa mortalidade vem diminuindo, com a mortalidade agora variando entre 10 e 24%. Na epidemiologia, a incidência da HSA por aneurisma é de 6 a 8 casos a cada 100 mil habitantes, com uma média de 30 mil novos casos por ano. A incidência varia de acordo com algumas populações específicas. Por exemplo, tem 2,2 casos a cada 100 mil habitantes na China e 33 a cada 100 mil habitantes na Finlândia. Os fatores de risco que a gente tem fatores modificáveis, como a hipertensão arterial, que aumenta a chance de HSA aneurismática até 2 a 3 vezes. O IMC, um sobrepeso com IMC entre 25 e 29,9, e os pacientes mais obesos, então o IMC de sobrepeso e de obeso tem um menor risco de desenvolver HSA. Então os obesos têm um risco menor de HSA quando comparados a pacientes com IMC entre 18 e 25. Porém, uma vez que um paciente obeso tem uma HSA deflagrada, o obeso parece possuir um prognóstico pior do que o paciente eutrófico. Então, um dado curioso é que aparentemente um obeso e o sobrepeso têm um certo fator de proteção para HSA aneurismática. Tabagismo tem uma chance também maior, 2 a 3 vezes morte de HSA, e a gente tem também os fatores de risco que não são modificáveis. A idade, com um pico dessa doença entre a quinta e sexta década. Sexo, mulheres possuem a chance maior de ter HSA aneurismática, 1,2 a 1,7 vezes maior, provavelmente por conta do status hormonal, que parece influenciar na formação da aneurisma. A etnia, tem algumas populações que têm um risco maior de desenvolver HSA. História familiar é um dos fatores, um dos mais fortes fatores de risco para a ocorrência de HSA aneurismática. Provavelmente um gene que pode ser o culpado disso é um locus que tem no cromossomo 13, que é um PXP. E também outro fator de risco é a localização do aneurisma. De acordo com o estudo Isuya, os aneurismas de circulação posterior têm uma chance maior de produzir um HSA quando comparados aos aneurismas da circulação anterior, especialmente quando esse aneurisma é menor que 7 milímetros. Em relação ao aneurisma de circulação anterior, o sítio mais frequente de ruptura de aneurisma foi a artéria comunicante anterior. A comunicante anterior rompeu em 29% dos casos, seguido da comunicante posterior, em 19%, e a cerebral média, em 11%. Os aneurismas rotos mais frequentemente situam-se na comunicante anterior, comunicante posterior e na artéria cerebral média. Os portadores de aneurismas não rotos, o local mais comum de ocorrência de aneurisma foi na artéria carótida interna, com 29,9%, quando a gente tira a carótida cavernosa e a comunicante posterior.
seguindo da artéria cerebral média, da comunicante anterior e da comunicante posterior. Assim, a gente vai ter uma maior tendência à ruptura em aneurismas da comunicante anterior posterior, enquanto os aneurismas da carótida interna e da cerebral média, eles vão ser mais comuns. Em relação ao tamanho do aneurisma, o estudo SUIA mostrou para a gente que pacientes com aneurisma menor de 10 milímetros, sem história prévia de HSA, têm um risco anual de ruptura de 0,05%. Tem uma cautela por conta, nesse dado, por conta de um viés de seleção do estudo. No estudo ISAT, 50% dos aneurismas rotos eram menores do que 5 milímetros, eram pequenos, e 40% mediam entre 6 e 10 milímetros. O tamanho do aneurisma, portanto, não deve ser analisado de forma isolada quando a gente busca avaliar ali o risco de sangramento. Outro fator que a gente vê também é a morfologia do aneurisma. Quanto maior a relação entre a altura do domo e a largura do colo do aneurisma, a relação altura-largura, um índice que a gente chama de aspect ratio, ou AR, e aí, quanto maior esse índice, maior é o risco de HSA, nesse doente. Valores maiores do que 3 têm sido associados a um risco de ruptura até 20 vezes maior. Outro fator morfológico associado ao risco de rompimento é a presença de multilobulações. Quando o paciente tem história prévia de HSA, também é outro fator de risco. Pacientes que têm história prévia de HSA estão sob um risco maior de novo evento. E quando o paciente tem sintomas compressivos, como déficit de nervo craniano, também deve ser tratado de modo urgente, uma vez que tem uma alta chance de ruptura, na maioria das vezes isso ocorre dentro de 4 a 6 semanas. Na fisiopatologia, as artérias normais elas vão ter 3 camadas, a íntima, a média e a camada adventícia. A íntima é formada pelas células endoteliais. Abaixo dela a gente vai ter uma membrana de fibras elásticas, que é a lâmina elástica interna, que separa a camada íntima da média e é composta por fibras de musculatura lisa, por colágeno tipo 3, enquanto a camada adventícia é formada pelo colágeno tipo 1, elastina e fibroblastos, e a presença também dos vasovasórons, que fazem a vascularização da própria artéria. Artérias em outras regiões do corpo possuem também uma lâmina elástica externa separando a camada média da camada adventícia. Porém, essa lâmina elástica externa não existe nas artérias intracranianas. E o que preenche esse espaço existente entre as células da parede arterial está uma matriz extracelular, uma complexa malha de proteínas e de proteoglicanos que proporcionam um suporte estrutural. Em artérias normais, você vai ter hiperplasia miointimal, que é um processo adaptativo em resposta ao estresse hemodinâmico ou uma lesão mecânica. Esse é um processo de adaptação de artérias normais. Na parede do aneurisma, a gente vai evidenciar características semelhantes a dessa hiperplasia miointimal, sugerindo que o início do processo de formação do aneurisma possa estar associado a uma lesão endotelial por elevada força de cisalhamento. Então, o trigger seria cisalhamento, um fluxo turbilhonado, alguma coisa desse sentido. E quando a gente tem a ruptura da lâmina elástica interna, isso vai levar a uma hiperplasia miointimal e vai levar ao enfraquecimento da parede do vaso. O aneurisma não roto tem paredes espessas, semelhantes à hiperplasia miointimal, e os aneurismas rotos possuem uma parede fina, hyalinizada, hipocelular, e os fatores responsáveis pela mudança das características de uma parede mais grossa para uma parede mais fina vão incluir a inflamação
proteólise de matriz extracelular, inflamação e estresse hemodinâmico. A presença de macrófagos, de células leucocitárias, de complemento ativado na parede do aneurisma roto, evidencia para a gente que a gente tem ali uma resposta imune, com liberação de enzimas proteolíticas, etc., que isso aí seria a gênese da formação do aneurisma. Então seria como gatilho aí um estresse hemodinâmico, né, uma força de cisalhamento que vai gerar uma lesão endotelial, uma ruptura da lâmina elástica interna, que vai levar a um processo de hiperplasia miointimal, enfraquecendo a parede do vaso e vai formar o aneurisma naquela região. Em relação ao momento de ruptura do aneurisma cerebral, aí ele rompe, né? Vai cair sangue ali no espaço braquinoide, e esse volume de sangue varia muito, desde volumes pequenos e negligenciáveis, que podem gerar ali uma hemorragia sentinela, até sangramentos volumosos maiores do que 150 ml, que são incompatíveis com a vida. Após o sangramento, após a ruptura, esse sangramento pode parar pela coagulação do paciente, ou em casos mais graves, pode ocorrer uma resposta adrenérgica exacerbada, que vai gerar uma vasoconstrição cerebral severa, que vai elevar a pressão intracraniana bastante, até chegar a valores próximos da pressão diastólica, às vezes até passando a pressão diastólica. Nesses casos, o fluxo cerebral vai ficar muito diminuído, e essa reação adaptativa para tentar parar o sangramento vai levar a um quadro meio catastrófico com isquemia global cerebral. No quadro clínico, o HSA tem um quadro clássico de uma cefaleia de início súbito, de forte intensidade, descrita frequentemente como a pior cefaleia da vida. Pode ter também episódios de êmese, diminuição, alteração, perda de consciência, episódios de síncope, convulsões, déficits neurológicos focais. Pode ter também hemorragias intraoculares e meningismo. Tem que dar uma atenção especial para essa queixa de cefaleia súbita e de forte intensidade, que HSA pode estar presente nesses casos. E nesse caso a gente tem que fazer uma tomografia de crânio ou uma punção lombar. Em apenas 30 a 35% dos casos, a gente vai precisar fazer a punção lombar. Outras possibilidades de diagnóstico são cefaleia introvoada, cefaleia orgasmática benigna e uma cefaleia súbita de menor intensidade que precede o evento, é a cefaleia sentinela, né? Uma cefaleia súbita, menor intensidade, que precede o evento, que levou à admissão hospitalar, que geralmente cede dentro de 24 horas, é o quadro que a gente chama de cefaleia sentinela, que pode ocorrer em até 50 a 60% dos casos. Toda queixa de cefaleia de início súbito deve ser valorizada e investigada com TC de crânio e punção lombar. Os sinais e sintomas dependem da localização específica do aneurisma, pode dar hemiparesia, disfasia, convulsões. A convulsão parece estar mais associada aos aneurismas da cerebral média. A paralisia de terceiro nervo craniano pode ocorrer em aneurisma do segmento comunicante posterior e na carótida interna e na artéria cerebelar superior. Então, paralisia de terceiro é na comunicante posterior, carótida interna e a cerebelar superior. E os defeitos de campo visual podem desenvolver em associação com os aneurismas paraclinoideus. E a gente tem uma escala para a classificação clínica desses doentes. As duas escalas mais famosas é a escala de Hunting-Hess e a WFNS. Ambas buscam avaliar o risco cirúrgico e o prognóstico do doente. O Hunting-Hess é mais famoso, ele elenca 5 categorias, com a presença ou ausência de sinais de irritação meníngea,
disfunção neurológica com déficits focais, nível de consciência e a presença de comorbidades. O Hunting-Hess ele carece de uma acurácia prognóstica, podendo ali elencar pacientes de graus diferentes com resultados semelhantes ali de evolução de prognóstico. O Hunting-Hess de 1 a 3, eles tendem a possuir um melhor prognóstico, quando comparados ao Hunting-Hess de 4 a 5, que estes possuem uma chance bem maior de um prognóstico desfavorável. Devido a esse problema do Hunting-Hess, de pontuações diferentes não terem muita diferença na classificação, outra escala foi criada, que é a WFNS, onde concluiu-se que, desde que o nível de consciência do paciente fosse normal, a cefaleia ou rigidez núclea não possuía significado prognóstico. Os fatores mais importantes foram o nível de consciência, que é um preditor de mortalidade, e a presença de hemiparesia ou afasia, que é um preditor de incapacidade. O principal fator prognóstico continua sendo o nível de consciência, que deve ser avaliado principalmente pelo Glasgow. E aqui a gente tem as diferenças entre as escalas de Hunting-Hess e do WFNS, que é um WFNS modificado também. Hunting-Hess grau 1 é o paciente assintomático ou que tem uma cefaleia pequena, com rigidez núclea mínima. E o WFNS classifica mais pela escala de como de Glasgow, Glasgow 15, tanto no modificado quanto no normal. Hunting-Hess 2 vai ter uma cefaleia e rigidez núclea importante. A cefaleia é uma rigidez núclea mais importante. Na escala W, perde um ponto no Glasgow. O Glasgow foi entre 14 e 13. No modificado vai para 14. Hunting-Hess 3, o paciente já começa a ter alteração de nível de consciência, com sonolência, desorientação, déficit focal leve. Na escala W, o paciente já mantém o nível de consciência de Glasgow 14 e 13 com déficit focal. Na modificada, perde um ponto a mais no Glasgow, com Glasgow de 13. Hunting-Hess 4, o paciente já está bem sonolento, com estupor, tem déficit neurológico moderado a severo. Na escala WFNS, ele perde pontos, ele vai com Glasgow de 7 a 12, um Glasgow mais grave. E no 5, a escala de Hunting-Hess já é coma e descerebração, que seria um Glasgow de 6 a 3 na escala de WFNS. Bom,